Vamos relembrar a história lá dos hebreus, do rei Salomão, do rio Solimões. Agora, vamos entrar naquele anexo do livro, que é o Rei Salomão no Rio das Amazonas, que é o livro do Henrique Ofroy de Toron, que está como anexo. Olha que interessante, Carol, o livro do Henrique Ofroy de Toron é citado na obra do Ludwig Schoenhagen, por isso que eu quis colocar. Legal. Uni os dois livros. Eu uni os dois livros, tá? Numa Fica um publicação baita só. compilado, né? Porque ainda tem o teu artigo para poder complementar, então Meu dá para a Deus. pessoa ter uma visão bem geral Se mesmo. você não está Aliás, entendendo nada, você não está entendendo nada, estudando esse livro, tipo, 2, 3 vezes, você já vai decorar as informações, as datas, vai conseguir as fontes para pesquisar, etc. Vamos lá. É bíblico. Desculpa, volta. É bíblico, é uma passagem bíblica. Ó. No mar havia para Salomão uma frota de Tarshish, com a frota de Irã. Uma vez em cada 3 anos, vinham os navios de Tarshish. Tá, onde é Tarshish? Olha só, uma vez em cada 3 anos. Não pode ser ali do lado, né? Uma vez a cada 3 anos vinham os navios de Tarshish, trazendo ouro, prata, marfim, monos, macacos e pavões. Agora vamos à interpretação do Henrique Ofroy de Toron. Óbvio, tinha que ser um local distante, ok? Uma vez a cada 3 anos. Porque assim, a viagem pelo Oceano Atlântico é rápida, gente. Não demoraria 90 dias para chegar até o Brasil. Até menos, depende do tipo do barco. Mas lembra que o Brasil é um país gigante. Então eles teriam que entrar nos afluentes, ou no Rio Amazonas, ou a pé mesmo, para chegar até os locais de exploração. Não é verdade, Carol? Então, por isso que essa viagem era muito longa. Porque tinha que chegar até o Brasil, fazer a exploração do local, às vezes entrar para o continente, muitas vezes, né? Até atravessar até o Pacífico poderia acontecer isso, e depois retornar com as riquezas. Mas alguém pode falar, ah, mas não tem elefante na América. Tem sim. Lembra que eu falei do elefante americano? O fóssil mais antigo encontrado de elefante americano tem 4.000 anos. E nós temos que lembrar, na Amazônia, a fossilização de uma ossada seria muito mais complicada por causa das da umidade. condições do clima. Exatamente, da umidade. Mas o Henrique Ofroy de Toron, em 1869, Carol, pra você ver a erudição desse pessoal, falou que existiam fósseis no Brasil e na América do Sul de elefantes que estavam sendo encontrados. Eu falei, não é possível. E eu vou consultar a fonte e encontro, né? Esse achado de 4.000 anos. Agora pergunta, Carol. Será que eram fósseis mesmo? Que ele citou isso. Que estavam explorando os marfins dos fósseis. Os elefantes mortos. E é claro que, para ele, o dilúvio tem 4.000 anos. Então seria normal que esses elefantes tivessem sido extintos e os ossos deles estivessem largados ali e o marfim deles sendo explorados. Mas será que eles estavam todos mortos mesmo? E eu acredito que não. Acho que o Freud Toron foi muito cético aí. Por que Eu você acha que acredito que não? não. Porque eu acho totalmente possível que esses elefantes estivessem vivos há 4.000 anos, 3.000 anos, 1.000 anos. Acho totalmente possível. Por que eles tinham que estar extintos há 1.000 anos? Né? Se eles É, são nativos daqui. Ele tem elefantes, caçando elefantes na América do Sul. Macacos, não precisa nem falar, só vamos relembrar, né? Que a academia fala que os macacos navegaram vieram de o barco Oceano para cá. Atlântico, mas os fenícios não, os cários, né? Não pode. Mas os macacos, ok. E os pavões?
pavões, como ele é um linguista, um filólogo, ele defende a tese que os pavões, na verdade, são perus. Né? Os perus também abrem lá as asinhas deles, fazem aquelas danças. Por quê? A palavra hebraica colocada na Bíblia é uma onomatopeia do barulho que o peru faz. Eu vou dar assim um exemplo sobre onomatopeia na língua hebraica. A palavra Caim. Caim não é ferreiro em hebraico? Não é uma alusão a ferreiro? Por quê? Porque é o barulho que o metal faz na bigorna quando você bate com o martelo. Caim, Caim. É uma onomatopeia. Então tem muito isso no hebraico. Onomatopeia. Ou seja, a palavra ela é o som que ela emite. A palavra em hebraico que está escrita na Bíblia é uma onomatopeia do barulho que a ave peru faz. Então ele pensa que é um erro de tradução. Então os pavões são perus. Os macacos, não precisa falar. Os elefantes, totalmente possível. E ouro e prata, não precisa nem falar. Só que assim, o ouro da América, o ouro encontrado aqui, ele é único, porque ele é esse ouro fino. O ouro fino citado na Bíblia, do reino de Ofir, o ouro mais fino que tem, é o ouro das nossas terras. É o ouro da América do Sul. É um ouro miúdo, um ouro fino. Diferente da África, da Índia ou de qualquer lugar lá na Ásia. Nós temos esse ouro fino. E olha só o que é Tarshish. Tarshish não faz sentido em nenhum idioma. Só no Quichua, que é a língua falada pelos incas. Tarshish significa Tari, que em Quechua é descobrir, e Titi é ouro miúdo. Tarshish em Quechua significa descobrir ouro miúdo. E Tarshish ficava, portanto, nos Andes, no Peru. Era mais fácil a exploração ali do que no reino de Ofir. O reino de Ofir, como vocês vão ver, que é o mais famoso, é mais famoso que o Tarshish, pode passar. O reino de Ofir ele é conhecido em toda a Bíblia. Primeiro porque Ofir é um nome antigo já na Bíblia. Já tem ali um homem chamado Ofir, que é descendente de Noé, logo lá no início. Descendente de Noé dessa nova humanidade. Mas, na verdade, o reino de Ofir era aqui na América do Sul. Então vamos ver o que está escrito em Reis na Bíblia. Também as naus de Irão, que é o rei, lembra de Tiro, da Fenícia, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue, que é sândalo, e aonde tem muito sândalo? Na América do Sul. Nativo, que é a madeira de almugue, e pedras preciosas. E o ouro fino. Você vai ver em toda a Bíblia, o ouro fino de Ofir. O ouro fino de Ofir vai ser citado em Salmos, Provérbios, Isaías, vai ser citado na Bíblia inteira esse ouro. Porque é a pista da origem do ouro, que é a América do Sul. Não é impressionante? Isso foi já desvendado em 1869. Por isso que o Dom Pedro II, na época do Império Brasileiro, eles tinham total interesse, mas o status quo, né, acabou com o Império Brasileiro. Não foi isso que aconteceu? Não foram retirados? Uhum. Então lá, o imperador brasileiro, Dom Pedro II, tudo isso que eu estou contando aqui, ele sabia, ele era extremamente interessado, ele financiava, inclusive, pesquisas no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro. Tem fotos dele na Esfinge, nas pirâmides do Egito, do Dom Pedro II. Você já viu isso, Carol? Não Tem sabia. As fotos dele? As fotos dele na Esfinge, no Egito. Ele esteve na Turquia, na Fenícia. Ele era muito interessado nesse assunto e financiou várias pesquisas no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro tem muitas inscrições, muitas evidências da presença desses povos. Como a Pedra da Gávea, por exemplo. Exatamente.
aconteceu? Ele era muito interessado e Ele foi absorvido, né, pelo sistema. para resumir a Não é? história. O que aconteceu com ele? O que A história aconteceu com o Império conta. Brasileiro? A história conta. Só que O conta que aconteceu com o Império como Brasileiro? Quem foi que deposto. tirou o Dom Pedro II? Quem depôs o Dom Pedro II? A maçonaria. Exatamente. Só que a história conta uma história desonrosa, né? É claro. Vai como falar coisa boa. Mas é só você comparar o nível intelectual dos últimos presidentes brasileiros, República, com o intelecto do Dom Pedro II. Compara uma coisa com a outra. Sei lá, 3 dos 4 últimos presidentes mal sabiam escrever o próprio nome, mal sabia fazer um discurso. 3 dos últimos 4. É isso Então, mesmo. É complicado. isso mesmo. Né? Então é isso que é a República. Aqui no Brasil, né? Tem lugares que dá certo, aqui no Brasil não sei, né? Para mim foi uma agenda, assim, peraí. Estão procurando história demais, não é verdade? Aí, por aí. Então, tô querendo saber a verdade de algumas coisas. Vamos passar o slide. Senão vai parecer que eu sou, sei lá, que eu tô fazendo um discurso político, mas não tô, tá, gente? Eu nem me importo com isso daí. Vamos lá. No livro do Henrique Ofroy de Toron tem a indicação de onde ficava o reino de Tarshish e o reino de Ofir. Ele desenhou mapas, mas eu não encontrei esses mapas. Esses mapas eu acho que não existem mais. Ele vai indicando durante o escrito dele, ele vai falando, conforme o mapa e tal, mas não tem esses mapas. Inclusive, o artigo que eu estou publicando veio do Archive. O Archive tem completo, as imagens do livro dele original, etc., mas não tem os mapas. É uma versão de 1880 e pouco. Então eu mesmo fiz um mapa para colocar no livro, tá aí na tela, tá no livro. O reino de Ofir ficava nessa região dentro desse triângulo. Ou seja, olha, surpreendente, ele ficava mais na Colômbia até do que no Brasil. Ele pegava uma grande parte da Colômbia e uma parte no Brasil. Só que, segundo o Henrique Ofroy de Toron, existiam muitas dificuldades de exploração nessa área. E quem conhece a Amazônia nessa área sabe, é difícil. Essa é uma área difícil mesmo. Tá? Aqui do Rio Negro, do Alto do Rio Negro e tal, é complicada. De verdade. Então, foi aí que eles direcionaram a exploração deles para Tarshish, que é os Andes. Quando eles mudaram, porque era mais fácil a exploração. Era muito insalubre esse local aqui. Então, esse aqui é um período anterior às Amazonas, tá? Vamos passar. O que direcionou muitos navegadores ao Brasil no século XVI foi a lenda da Ilha das Sete Cidades, a Insula Septem Civitatum. Não é ensinado nas escolas, né? Mas foi isso que trouxe muitos navegadores ao Brasil. Eles estavam em busca da Ilha das Sete Cidades, ditas pelos romanos, que os romanos conheciam, por causa de todo esse cenário que foi mostrado aqui. E onde ficava a Ilha das Sete Cidades? Nas Sete Cidades. Onde fica as Sete Cidades? No Piauí. Procura aí. No Google Maps, coloca Sete Cidades. Realmente parecem ruínas de um período muito antigo. Eu chutaria que são ruínas, tá? Minha próxima expedição provavelmente vai ser para cá. Isso aqui são ruínas, não são formações naturais. Dá para perceber muito bem que tem estátuas, etc. De um período antediluviano, e o mar provavelmente deixou isso, nesse estado aqui essas ruínas, ok? Só que o Schoenhagen descreve no capítulo onde ele fala da Ilha das Sete Cidades que os tupis
faziam as conferências nacionais deles aqui, na Ilha das Sete Cidades. Por isso que isso foi lembrado até os limites. Mesmo assim, em ruínas, parecendo para geólogos que não vão ao local, uma formação natural. Eles vão dizer, é pareidolia, é formação natural. Não, é uma ruína da época da Atlântida. O Schoenhagen diz até como o Henrique Freud Thoron, ele tem muita cautela, ele é muito cético para quem acha que ele é doidão, dizendo que os tupis se aproveitaram de uma formação natural para fazer o Conselho Nacional deles aqui, nessa região. Por quê? Porque as principais tribos tupis estavam no Nordeste. Por exemplo, os tupiniquins, eles eram considerados sub-raça para os tupinambás, que eram os tupis originais. Tem alguns tipos de tribo tupi que eles não iam ser chamados por uma convenção dessa. Eles não eram considerados de sangue puro, ou seja, herdeiros das Caraibas. Ou seja, Atlantes de verdade. Eles eram mesclas com povos que já estavam aqui, vindo da Ásia, da Polinésia, ou mesmo povos nativos de outra época. Então, entenderam, né? Mas a Insula Ciptetum Civitatum, a Ilha das Sete Cidades, era mesmo no Brasil, por isso que os navegadores vieram para cá, os portugueses, espanhóis, acabaram chegando aqui na América em busca dessa lenda. Então, a Ilha das Sete Cidades fica no Piauí.